Bom dia, eu sou a professora Elisete, professora de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre o processo industrial brasileiro. Para nós entendermos o processo da industrialização brasileira, o desenvolvimento da indústria brasileira, nós precisamos entender a indústria, o processo industrial como um todo. Então eu vou fazer um repasse bem rápido, para nós trazermos à tona esse desenvolvimento industrial. Quando nós pegamos lá na Baixa Idade Média, nós vamos ter o período pré-industrial. Que período foi esse? O período do artesanato, onde toda a produção estava centrada na mão de uma única pessoa. Ele tinha o capital, a produção, a matéria-prima e a comercialização. Tudo estava na mão desse sujeito que era o artesão. Esse momento nós chamamos do período pré-industrial. Depois, com o desenvolvimento das grandes navegações, o desenvolvimento do comércio, então nós vamos ter o surgimento da classe burguesa, a classe burguesa e o início do capitalismo, em que a classe burguesa acumula certo capital. E o que ele faz na questão da produção industrial? Ele contrata, ele tem a matéria-prima, ele tem o capital e ele contrata o artesão para que o artesão então trabalhe para ele. Nós vamos ter nesse momento a separação, a distribuição, a divisão do trabalho e o começo do assalariado. Eu contrato o artesão para que ele trabalhe para mim por diversas horas por dia. Depois disso nós vamos ter a primeira revolução industrial, que se deu no século XVIII, que daí já vem a máquina a vapor, que ela surge em consequência ao quê? Ao acúmulo de capital da classe burguesa, a disponibilidade de mão de obra, o encontro as jazidas de carvão que faziam com que as máquinas a vapor produzissem. Nós vamos ter uma produção maior, tanto do período da manufatura quanto do período artesanal. Depois nós vamos ter a segunda revolução industrial, que é máquinas movidas ao petróleo, à eletricidade. Nós vamos ter uma produção mais acelerada, nós vamos ter uma maior produção, uma melhor qualidade, todos esses fatores que contribuíram para o desenvolvimento da indústria. E a terceira grande revolução industrial, que é a revolução técnico-científica informacional, que é a tecnologia, que surge a tecnologia. Então nós temos ali uma demonstração do desenvolvimento da indústria. Agora, puxando tudo isso para o Brasil tem um desenvolvimento da indústria, o chamado desenvolvimento industrial tardio. Por que tardio? Porque ele acontece praticamente mais de um século depois da Revolução Industrial da Europa. Por quê? Nós temos que entender o contexto brasileiro, que nesse período o Brasil era colônia, Então o Império não tinha grandes interesses na industrialização brasileira. Porém, nós vamos ter um pequeno sintoma de desenvolvimento industrial no período da Primeira Guerra Mundial, em que nós tivemos dificuldade de trazer produtos industrializados para cá. Então o Brasil, para atender o mercado interno, precisou desenvolver de alguma maneira a indústria brasileira para suprir as necessidades momentâneas da guerra, em que os países envolvidos estavam atendendo a demanda da guerra. Depois disso nós vamos ter o período da crise de 29. A crise, nesse contexto do Brasil, como que o Brasil se industrializa com a crise de 29? Por quê? O que nós temos no Brasil naquele momento? O grande desenvolvimento do Brasil, ele estava pautado em cima de um único produto, que era o café. E o café trouxe, sim, um grande desenvolvimento, principalmente para a região centro-oeste brasileira. Então, com a crise de 29, e nós éramos os maiores exportadores de café do mundo, os países quebraram com a crise de 29, o grande crush, que foi a crise da Bolsa de Valores de Nova York. O Brasil não tinha mais para quem vender o nosso principal produto, que era o café. Tanto que o governo precisou subsidiar de alguma maneira os cafeicultores para que eles não tivessem tanto prejuízo. Com algumas reservas de economia e, juntamente, nós temos que trazer à tona que, quando vieram os europeus para o Brasil,
eles vieram já com um conhecimento industrial, haja vista que lá na Europa esse processo industrial já havia ocorrido, né? Então eles vieram para cá com um conhecimento industrial razoável. Somado ao capital dos cafeicultores, então foi implementado, vamos deixar de produzir o café, já que não está mais dando lucro, nós vamos investir na indústria, aproveitando a mão de obra dos europeus que já tinham conhecimento. Isso foi de grande valia para o Brasil. Depois disso, nós vamos entrar na Era Vargas. A Era Vargas também foi, de certa forma, bastante importante, que ele era também slogan de campanha, que ele industrializasse de alguma forma o Brasil. Então nós vamos ter as estatais, as principais estatais que foram criadas no período de Vargas, que foi a Petrobras, que foi a Vale do Rio Doce. Concomitante a isso, nós vamos ter a criação de toda a legislação trabalhista que está vigente até hoje, né? Precisava, para que a indústria funcionasse legal, precisava normatizar a questão do funcionalismo também. Então nós vamos ter a legalização, a legislação trabalhista de um lado, atendendo às necessidades dos trabalhadores, e os investimentos federais no investimento das indústrias, no desenvolvimento da indústria brasileira. Depois disso nós vamos ter o período da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial também, de certa forma, foi importante para a indústria brasileira, porque o Brasil também precisou novamente, nós não tínhamos de quem importar, o Brasil precisou novamente atender o mercado interno com produção interna. E fazendo isso, sobrou uma rebarba para exportarmos alguma coisa para os produtos, para os países que estavam atendendo a demanda da guerra. Então, isso trouxe forçadamente, mas contribuiu para que a indústria brasileira tivesse, de alguma maneira, avançado, né? Nós fomos obrigados a atendermos, a suprir as necessidades que nós tínhamos aqui, porque os países estavam envolvidos em atender as demandas da guerra. Depois disso, nós vamos ter o governo de JK, Juscelino Kubitschek, que o slogan de campanha dele era 50 anos em 5. Ele buscava trazer um desenvolvimento industrial de um atraso de 50 anos em 5 anos. Foram os tais anos dourados que a história traz, né? Juscelino tomou algumas atitudes que eu acho bastante interessante, que refletem no Brasil de hoje, né? Que foi a criação da Zona Franca de Manaus e a construção de Brasília. Com a construção de Brasília, ele fez com que o Centro-Oeste começasse a se desenvolver. Houve também bastante investimentos do governo federal na correção de solo, fazendo com que hoje nós tenhamos o Centro-Oeste extremamente pujante e é a região que mais produz grãos para o território brasileiro. Então, por mais que ainda a nossa base da economia seja a agricultura, nós devemos essa iniciativa da descentralização que JK fez lá em 1955, basicamente em diante. Então, foi um período bem significativo para o Brasil, se não naquele momento, mas reflete até os dias de hoje, né? Nós temos todo o desenvolvimento do Centro-Oeste a partir da criação, da construção de Brasília. Por mais que a criação da Zona Franca de Manaus tenha sido uma criação de JK, ela só foi implementada no período militar. Nesse período militar, nós temos alguns feitos também, como eu posso citar a construção da usina de Itaipu, binacional, que está localizada em Foz do Iguaçu. Então nós temos que lembrar que a indústria brasileira, ela é uma indústria tardia, bastante tardia, e que a nossa economia ainda é produtos de matéria-prima, são os commodities. Então é essa apresentação muito rápida da industrialização brasileira, esses pequenos momentos do desenvolvimento industrial brasileiro. Muito obrigada.